elaborar um orçamento de obras? Para te adiantar aqui, você precisa de 4 elementos. Sem esses 4 elementos, você não tem um orçamento de obras. Então, eu vou te passar aqui de maneira sucinta, simples, para que você entenda primeiramente o que é um orçamento de obras, e aí você vai entender realmente o que você precisa e o que é importante para que você consiga elaborar um orçamento de obras, certo? E se você é novo por aqui, já por favor, se inscreva no nosso canal, porque a gente sempre libera aqui muitos conteúdos do básico ao avançado, então quero ter você aqui conosco sempre, hein? Então vamos lá, como fazer um orçamento de obras? Sendo que de maneira bem simples e bem direta ao ponto, né, que eu realmente sou mais direta ao ponto, vocês precisam de 4 elementos. Quais que são esses elementos? Então, primeira coisa que você precisa, e que eu vejo que talvez muitas pessoas acabam não dando tanta atenção a isso, mas esse primeiro elemento basicamente vai direcionar os outros. Olha só que importante isso. Então, qual que é esse primeiro elemento? O primeiro elemento é você ter a atividade a ser executada com uma descrição muito clara do que realmente você está contabilizando no seu orçamento. Você deve estar pensando assim, meu Deus, Marielle, o que você quis dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui. Olha só a diferença de, por exemplo, eu ter atividade, né, que você precisa ter uma atividade, descrita reboco interno, certo? Reboco interno. Essa é a atividade que você precisa. Isso é o suficiente? Não, isso não é o suficiente. Você precisa ter o que? Este elemento muito bem descrito. Então você precisa dizer, é um reboco interno de 2,5 centímetros e é com a argamassa estabilizada. Olha só, tô dando espessura, tô dando o tipo de material que é feito, se é estabilizada ou se é usinada, se é aquela do saco, ou se é feito em loco, então tudo isso impacta no custo. E ainda, nos meus orçamentos, eu sempre gosto de diferenciar também se é com mão de obra própria ou se é por empreita, porque muda o valor da mão de obra. Então, quando eu tenho um elemento muito bem descrito, é este elemento que vai direcionar os demais elementos que eu vou mencionar aqui. Então, o primeiro elemento é a descrição, ter uma descrição clara do que você está contabilizando no seu orçamento. E por que eu digo que isso talvez é algo mais genérico e que as pessoas talvez não dão tanta importância? Porque muitas vezes a gente não tem informação no projeto ou não tem no memorial. Um exemplo típico disso, revestimento cerâmico. Tá, mas é qual revestimento cerâmico? Qual é o tamanho? Impacta isso no consumo de argamassa colante e no de rejunte. Então, olha só a importância. E não somente isso, mas o preço do porcelanato, isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas acabam adotando alguns valores sem estudar o projeto. E aí o que acontece? Acontece que aquilo realmente vai ter surpresas lá na frente, que o orçado está diferente do realizado, né, que está sendo executado em obra, justamente às vezes por falta de alinhamento. Então, olha só, esse eu digo que é o elemento principal, porque realmente é o que direciona os outros. Então, esse é o primeiro elemento que eu diria aí, que é a parte da descrição. Você precisa ter uma descrição clara de como vai ser executado isso, qual é o alinhamento, o escopo que você está realizando o orçamento, tá? Combinado? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, o quantitativo, é quanto de, por exemplo, de reboco interno que você está contabilizando. É 100 metros quadrados? É 150 metros quadrados? Então, olha só, esse elemento, né, para você quantificar, ter esse quantitativo, vai depender do primeiro, que é a descrição muito bem clara, né? Então, este seria o segundo elemento, o quantitativo. O terceiro elemento, porque para você fazer um orçamento, você precisa da descrição, você precisa da quantidade e você precisa do preço unitário. Então, quanto custa 1 metro quadrado, por exemplo, do reboco? Agora que eu me toquei, gente, daria para ser 5 elementos, porque a unidade também é muito importante. É metro quadrado ou metro linear, se for um requadro, mas vamos deixar assim, vocês entenderam que a unidade também é importante. Mas o terceiro elemento seria justamente o preço. Quanto que custa esta atividade, né, referente àquela descrição? Então, para ter um orçamento, a gente precisa da descrição, a gente precisa do quantitativo e do preço unitário. Por quê? Porque o valor total do orçamento vai ser a quantidade vezes o preço.
mas a quantidade e o preço estão ligados à descrição, que é o primeiro elemento. Então, explicando para vocês de uma forma muito clara sobre o que é um orçamento, tá? Então, esse seria o terceiro elemento. E o quarto elemento seria o BDI. O que é o BDI? Quando uma construtora ela vai executar essa atividade, ela tem o custo dela de produção, de execução e tudo mais, só que ela tem outros custos. Por exemplo, tem a parte dos custos administrativos, tem a parte, por exemplo, dos impostos, tem o lucro que também está considerado sobre o valor deste orçamento. Então, tem outros custos, tem riscos, né? Por exemplo, olha, esse projeto talvez, né, vamos colocar uma taxa de risco aí de 5% e que também varia com o prazo de obras, obras mais longas, mais complexas, esse percentual de risco é um pouco maior, né? Porque tudo um orçamento é uma previsão. Então é importante deixar isso claro. Então, para fazer um orçamento de obras, a gente precisa basicamente da descrição muito bem descrita, do quantitativo, do preço, alinhada ali a unidade, hein? E aí aplicar o BDI em cima desse orçamento, para daí você realmente ter um orçamento de uma obra, que é o custo de execução, já com todos os custos embutidos para a realização daquela atividade. Por exemplo, uma construtora já embutido também ali os custos da construtora que não está nessa atividade direta em si, por exemplo, do reboco interno, e isso é absorvido pelo BDI. Então, só para vocês entenderem de maneira clara o que é o orçamento, e uma dica aqui para vocês na hora de realizar um orçamento. Vou dar duas dicas, vai. Uma dica, primeiro, para realizar um orçamento, o que é legal você ter? Uma EAP. O que é uma EAP? É uma estrutura analítica de projeto. Então, o que eu preciso para uma obra? Vocês vão ver que quando vocês trabalham com uma tipologia de obra, vamos supor, residencial, vocês vão ter meio que basicamente o mesmo padrão. Ah, vai ter lá a fundação, vai ter lá a parte de estrutura, vai ter a parte da alvenaria, vai ter a parte de instalações, de reboco. Então, você tem já uma lista já pré-determinada de execução. Às vezes pode mudar uma metodologia construtiva. Às vezes, por exemplo, não é uma estrutura de concreto armado, mas é uma estrutura realmente metálica. Mas se você tem já essa IAP, você consegue indo acompanhando e verificando se você não está deixando nada de fora, certo? E uma segunda dica, gente, na parte de preço, de precificação, vocês não precisam orçar toda a obra, todos os insumos, não. A gente faz consultas em bancos, né? A gente tem o nosso banco próprio dentro da empresa, mas a gente faz consulta de alguns insumos já no banco de dados, por exemplo, do Sinap, e a gente entra com as cotações dos principais itens. Por quê? Porque eu não preciso me preocupar lá com o preço do prego, que não tem tanto impacto no orçamento da minha obra. Eu posso adotar uma referência. Então a gente sempre pontua os principais itens para fazer essas cotações. Então é dessa maneira que você elabora um orçamento de obras de uma forma bem resumida, sucinta aqui, para você ver que não é algo tão complexo, você tem como fazer suas validações, você tem ali como cotar alguns itens pontuais para ficar mais assertivo ainda o teu orçamento, mais refinado ainda. Então não é um bicho de 7 cabeças. Então decoraram aí os 4 elementos? Descrição, quantidade, preço e o BDI. E se esse vídeo aqui foi útil para você, se eu agreguei de alguma forma o que é o orçamento de obras, se você não sabia o que era um orçamento de obras, deixa o like aqui. E se você tiver dúvidas, por favor, manda aqui nos comentários também, que eu posso estar fazendo um vídeo aí sobre a sua dúvida. Certo, turma? E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, hein? E até a próxima!